Como sempre, a gente poder estudar, estar juntos. E hoje, conforme a Cristina colocou na prece, que a gente possa de fato conseguir fazer essa transmutação dentro da gente, que o estudo, que a compreensão ela consegue nos trazer. Estudar é sempre muito bom, estudar é sempre uma coisa que nos dá uma força muito grande para que a gente possa continuar na nossa caminhada. Evidentemente que a gente transforma todo o conhecimento desse estudo que nos chega numa substância, num substrato interior que vai nos ajudar a aplicar o Evangelho do Cristo. E isso para nós é uma grande alegria, é muito importante. E a oportunidade de estudar a sabedoria do Evangelho, na visão do professor Pastorino, quando ele se aprofunda no ensinamento oculto, mais profundo do Evangelho, nessa vertente que ele nos traz, sobretudo quando ele coloca a nossa individualidade, que é a nossa centelha divina, na sua contraposição com o nosso quaternário, que são os nossos veículos de aprendizado, de crescimento e de evolução, isso para nós é uma chance muito importante e que nem todo mundo, às vezes, consegue acompanhar, porque nós vamos falar de coisas muito ligadas ao nosso íntimo, ao nosso interior. Uma das coisas assim que essa pandemia trouxe e que nos leva a refletir bastante foi a questão de nós termos que nos lidar conosco mesmo de forma muito intensa. Porque o nosso afastamento daquela vida social, agitada que nós temos no dia a dia, aquela vida de superfície, onde a gente sai para trabalhar, pega a condução, vai para o trabalho, volta para casa, vai no mercado toda hora e enfrenta 8 horas por dia dentro de uma empresa, enfim, quem ainda está na fase de trabalho ou quem já não está mais na fase de trabalho, mas tinha uma continuidade de atividades que era realizada fora de casa. Então, de repente, houve um corte. De repente, fomos para dentro de casa, como um primeiro exercício para podermos lidar conosco mesmo. E o que aconteceu? Começamos a ouvir gritos da alma, gritos do pensamento, gritos dos sentimentos, que começaram a nos mostrar um determinado incômodo, no qual nós nos surpreendemos com o fato de que aquela vida exterior, aquele corre-corre, aquela coisa toda, de certa forma, era digamos em termos, um equilíbrio na vida, no lidar. Então, sem aquela conturbação externa, agora dentro de casas, mais ligados em nós mesmos, tivemos que ouvir os gritos da nossa alma, tivemos que ouvir uma série de intranquilidades, uma série de necessidades, uma série de não conseguir ficar sozinho, muitas pessoas entraram em paranoia, e tanto é que a própria mídia nos trouxe o conhecimento de que pessoas tiveram depressão, outras não conseguiram ficar sozinhas, outras tiveram até que procurar apoio psicológico, aquela coisa toda, porque estávamos muito ancorados na vida exterior, na vida do corre-corre. E de repente, então, a gente adentra essa questão esotérica do ser, que a pandemia, de certa forma, ela nos sinalizou, nos proporcionou, em termos de que, nos lembrando de que nós estamos entrando na era do ser, na era em que o ser precisa se entender, conhecer a si mesmo, e conhecer a si mesmo com o apoio da verdade, com o apoio, ou seja, com o apoio da vida, com o apoio do Evangelho escrito na grande obra do Pai, na grande obra do Criador. E Pastorino, então, ele trazendo essa vertente do Evangelho, onde ele mergulha no nosso ser, quando ele vai fazer a tradução do Evangelho exatamente para as vias esotéricas de nós mesmos, ou seja, dentro, não as exotéricas para fora, mas as dentro, ele vai penetrar esse mundo, importante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existem muitas e muitas interpretações para o Evangelho, sobretudo para o Novo Testamento. E, evidentemente, que nós podemos estudar todas elas, e é bom que a gente estude, é bom que a gente aprenda, é bom que a gente siga adiante nesse sentido. Mas quando se trata de entrar na via esotérica e transformar o Evangelho numa postura íntima, numa compreensão profunda de educação
do nosso ser, da nossa emoção, do nosso pensamento, do nosso sentimento e entender os processos pelos quais nós vamos passar, nós vamos atravessar na nossa evolução, esses processos acontecendo no âmago da nossa personalidade, é algo assim fabuloso. E nem todo mundo consegue ficar muito tempo acompanhando isso, ficar muito tempo acompanhando esse estudo, porque é muito mais fácil a gente olhar o Evangelho sob o prisma dos acontecimentos exteriores, os fatos que se deram naquela época, as curas exteriores que aconteceram e a manifestação dos eventos daquela época da Palestina. E Pastorino traz a coisa de uma outra forma. Ele vai fazer um mergulho no ser. Ele vai dizer o seguinte: o evangelho é um processo que acontece dentro da criatura. Evangelizar significa angelizar-se também. E ele traz todas as facetas do evangelho, desde para o mais leigo até o mais, digamos assim, que busca a espiritualidade no âmago da trajetória sua, de forma que ele possa caminhar, aprendendo a caminhar e a bater as próprias asas no futuro. E no estudo passado nós estudamos a questão da circuncisão. Então nós vimos o significado profundo da circuncisão. Por quê? Porque Jesus, completado então os 8 dias, ele foi, de acordo com Lucas, chegou o dia da circuncisão. Então todo menino judeu fazia circuncisão ali no pênis, por uma série de razões, entre elas a circuncisão significava aliança com Deus. E Pastorino vai nos dar uma outra informação, que ela também significa o quê? Significa o rompimento com as imposições materiais. Não rompimento com o mundo, não rompimento com a matéria, não rompimento com as nossas boas atividades. Porque a partir do momento que eu acho que eu vou romper com a matéria, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte: então essa minha encarnação não vale nada. E Deus me coloca numa tenda de viagem, que é esse corpo físico aqui, para que eu possa aprender, para que eu possa crescer. Então a reencarnação é um movimento abençoado da criação. Então eu não vou romper com ela, não vou renegar a matéria. A gente fala em desapegar da matéria. Não é da matéria que a gente tem que desapegar. Veja, nós temos que desapegar do mal, das más ideias, das más compreensão, da má fomentação das nossas energias divinas, que são compuscadas em sentido negativo. É disso que a gente tem que se desapegar. A matéria, nós devemos cuidar dela com muito amor e com muito esmero, porque ela é uma manifestação da vida do Pai. Ciente de que ela se transforma, ciente de que ela não é eterna, ciente de que nós não somos matéria. É essa compreensão que nós temos que ter. Então esse corte com as coisas da matéria é o corte com as ideias efêmeras, é o corte com os apegos ao mal, ao não entendimento, a não querer fazer o bem. É esse corte que devemos fazer. Outra coisa que nós vimos também no estudo foi a capacidade do espírito em estabelecer perímetros no lidar com as atrações da matéria. Então essa é uma capacidade do espírito. Como diz Paulo de Tarso, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então essa capacidade de conseguir vencer os impulsos da nossa fisiologia exigentes, ela vem do espírito, ela vem da vontade do espírito, ela não vem unicamente do nosso intelecto, unicamente da nossa emoção. Se nós formos seguir a emoção 100%, porque a emoção, eu tenho que seguir o que vem do meu coração de qualquer forma, com certeza você vai entrar em complicações na sua vida. Com certeza você vai estabelecer possibilidades de resgate de karma no futuro, ou aqui mesmo nessa encarnação. Porque a emoção ela tem que ser tratada antes de ser exatamente seguida de qualquer forma, não. Boa ou má emoção. Nós devemos saber se ela está em ressonância com o amor, com a sabedoria, com a mansidão e com o evangelho. Senão a gente entra numa situação muito complicada. Então a gente viu a capacidade do espírito de estabelecer esse perímetro no lidar com a matéria. Saber discernir o que é unicamente material, ou seja, o que é uma exigência fisiológica que vai tocar o perispírito e ver se o espírito vai, em função disso, abaixar a cabeça para as coisas materiais. Ou seja, o espírito tem essa capacidade de não abaixar as cabeças, mas muitas vezes nós estamos mais sendo guiados pelo intelecto e pela emoção mundana do que pela capacidade do espírito em si. E essa busca de desenvolver a capacidade do espírito, a vontade do espírito sobre a matéria é que nós realizamos, mas não para destruir a matéria. Não para cortar com ela, não para torná-la algo pejorativo.
Não, pelo contrário, para fazer com que ela seja extremamente produtiva na nossa evolução, no nosso caminho, porque ela é um elemento importante. Nós também vimos a necessidade de o quaternário seguir o espírito, modificando as suas necessidades, é o que nós acabamos de falar. Então, o quaternário precisa seguir o espírito. Nosso espírito precisa ser o senhor da nossa fisiologia. E, de certa forma, quando Jesus falou que o reino do céu se conquista com a espada, de certa forma tem a ver um pouco com isso, porque há um determinado nível de violência, ou seja, há um determinado nível em que há necessidade de utilizar o quê? Utilizar a força espiritual para domar a força material. E isso é um processo que nós vamos realizando no dia a dia. Isso é um processo que nós vamos aprendendo a realizar. A religião nos ensina isso, ela nos mostra bons caminhos nesse sentido. E nós precisamos aprender a fazer isso de forma harmônica. A gente precisa aprender a fazer isso de forma salutar, de forma que dê resultados e não crie karmas. E não crie, por exemplo, problemas psicológicos. Problemas de transtornos, numa tentativa sexofóbica, numa tentativa de autopunição que às vezes não gera o resultado espiritual que se espera. Por isso que hoje temos que ser inteligentes na aplicação da reforma íntima, na aplicação da nossa reforma estendida. Não é simplesmente bater o chicote nas costas. Tem que saber colher, tem que saber plantar, tem que saber transformar a má colheita em bom resultado, para poder criar boas colheitas também. Hoje nós vamos então ver a questão da apresentação. Isso está lá em Lucas 2, 22, 39. E aí vai dizer Lucas assim: quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então quer dizer o seguinte: existem aqueles dias que são os dias em que se complementavam uma purificação. Então Maria deu a luz a Jesus. Completou-se os dias dessa purificação de acordo com as regras do mosaísmo. Então Jesus ele vai ser levado para apresentá-lo ao Senhor. Lucas coloca a coisa dessa forma. E mais, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito macho será consagrado ao Senhor. Isso também está lá escrito lá, também no Velho Testamento. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um casal de rolas ou 2 pombinhos. Então, era necessário apresentar o menino Jesus, ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos ver como é que isso acontecia. E esse menino, então, todo primogênito macho, ele além de ser apresentado, ele deve ser consagrado ao Senhor. E mais, deveria ser feito um sacrifício, né, que está dito na lei. Sacrifício era de um casal de rolas ou 2 pombinhos, que era feito esse sacrifício. Então vamos ver o que Pastorino vai nos trazer com relação a isso. Eu gosto muito de Pastorino porque ele vai no Velho Testamento, ele vai lá no Levítico, ele vai lá em Números, ele vai lá na Gênesis e vai trazendo para a gente esse conhecimento dessas leis prescritas lá no Velho Testamento. E por que Lucas mencionou? E é mais interessante que Mateus menciona mais no Velho Testamento, mas Lucas também traz algumas menções a ele também. Então vamos lá. Vai dizer Pastorino assim: segundo a lei, aí ele traz aí lá no Levítico, capítulo 12, versículo 2 a 5, todas as mães que tivessem seu primeiro filho macho deviam apresentar-se ao templo. A explicação de Pastorino. No 40º dia após o parto. Então, o 40º dia após o parto significa o quê? 40 dias após o parto. Por outra lei, quando esse filho era o primogênito, ou seja, o Becor, a mãe o deveria levar ao templo pessoalmente para apresentá-lo e consagrá-lo a Deus. Isso está lá em Êxodos 13, 2 e 12, tá bom? Versículo 2 e versículo 12. Então quer dizer o seguinte: quando o menino completasse 40 dias, ele era levado ao templo. Sendo que, se ele fosse o primeiro menino macho, ele ainda era consagrado totalmente ao Senhor, totalmente às coisas de Deus, de acordo aqui com o Levítico e de acordo com Êxodos. Então, só para a gente entender, ficar mais claro a nossa visão sobre isso, o que significa Becor? Becor é o primogênito, né? De aqui é o Jefe, o maior, o primeiro, primícia, primogênito, primogenitura, tá certo? Então significa que o Becor é o primeiro macho nascido na família. Uma mãe, quando ela tem o primeiro macho, então no judaísmo, ele é considerado Becor, ele é o primogênito. Então, Jesus era o Becor
de José e de Maria. Ele era então o primogênito. Grava bem essa palavra, primogênito, tá? Lá no Levítico 2, de 2 a 5, está escrito assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias. Então, como é que está colocada a coisa aqui? Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. Isso aqui é uma regra do Levítico. Isso é uma colocação do Levítico. Vamos continuar lá. E no dia 8º, você circundará o menino a carne do seu prepúcio. Então, veja bem, passamos pela circuncisão também de Jesus no passado. Então nós vemos aqui, então, que durante 7 dias a mulher fica imunda depois de ter o filho. Isso é a visão lá do judaísmo, tá bom? E nos dias da separação da sua enfermidade, ela também continua imunda. E no 8º dia, vai fazer a circundação ao menino a carne do seu prepúcio. Vai tirar aquele negocinho lá. Depois ficará ela 33 dias, engraçado que Jesus viveu 33 anos na terra, no sangue de sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias de sua purificação. Tudo isso parece muito assim, revoltoso. Mas essa colocação do Levítico aqui foi seguida ao pé da letra e ainda é seguida ao pé da letra muito em algumas facções do judaísmo, mas ela tem uma significação maravilhosa, inesperadamente profunda. Vamos continuar. Mas, se der à luz a uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Aí já muda um pouco. Se a menina já é mais 66 dias no sangue da purificação. E continua. Bom, eu peguei essas duas informações, nesses 2 links aí, sobre o Becós, sobre o Levítico, e nós temos ainda o Êxodo 13, 12 e 2, onde essa lei também está lá escrita. Santifica-me todo o primogênito. Agora eu estou falando por que eu vou santificar o primogênito, ou seja, o Becó, ele era consagrado às coisas do Pai. O que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Então quer dizer o seguinte, abriu a madre, quer dizer, criou a maternidade, nasceu o primogênito, nasceu o filho macho. Então esse tem que ser dedicado ao Senhor, de acordo lá com o Levítico e de acordo com o Êxodo. Então nós temos aí, é legal que o Pastorino traz essas visões para a gente, ele faz uma pesquisa muito boa, que todos nós podemos realizar também nos nossos estudos particulares, não é? E Lucas, ele pegou a lei, ele não menciona lá no Evangelho o Levítico, o Êxodo, categoricamente os capítulos e versículos, mas ele menciona a lei, então o Pastorino foi exatamente na lei para trazer para a gente. E também está lá nesse link aí que eu coloquei aí embaixo para vocês, para quem quiser dar uma olhada lá. E quem tiver o Velho Testamento em casa pode fazer sua consulta. É importante entender que as versões da Bíblia, ou seja, que são os livros que compõem a Bíblia, podem se modificar na tradução. Então vocês vão ver que aqui eu trouxe de uma forma que eu peguei direto lá num site, para quem quiser olhar, mas daqui a pouco o Pastorino traz uma outra tradução que existe também. Aí é uma versão, uma tradução. Tá bom? Vamos continuar. Entretanto, como os da tribo de Levi é que tinham como função oficial o sacerdócio judaico, isso está lá em Números 3, 12 e 13, os primogênitos das outras tribos eram resgatados como a oferta de 5 ciclos de prata. Isso está lá em Números 18, 15 e 16. Então são 2 leis, 2 regras que estão explícitas aí. Então o que acontece? Sendo Jesus da tribo de Judá, que ele não era da tribo de Levi, fez Maria oferta legal por ele, isentando-o do sacerdócio oficial. Interessante que o Pastorino traz uma informação dizendo o seguinte: então Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então ela faz a oferta legal por ele, liberta, isenta ele do sacerdócio oficial. Isso é uma informação que o Pastorino vai nos trazer com relação ao Evangelho, o que aconteceu naquela época, que Maria fez isso. Em vista disso, Lucas não distingue as 2 cerimônias, a purificação de Maria e a consagração de Jesus. Então, Lucas não faz essas 2 distinções, apenas diz que chegou o dia de fazer a apresentação. Então, de Maria a consagração de Jesus, mas ele engloba numa só palavra, o resgate deles. Então quer dizer o seguinte, então ao invés de falar da cerimônia da purificação e da apresentação de Jesus,
ele engloba tudo no resgate deles, que está lá nessa lei, que está lá nessa regra, não está explícito no que Lucas fala, mas Pastorino captou isso de forma muito legal. E ele vai continuar e vai dizer assim, lá em Números está dizendo assim, ó: tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. É interessante aqui agora que quero dar uma parada aqui para a gente pensar. Quando a gente pensa assim, pô, eu vou resgatar o primogênito homem de uma mulher, mas o primogênito dos animais também. O interessante disso é que seria uma grande injustiça divina somente se os primogênitos, tanto dos animaizinhos como dos seres humanos, fossem resgatados. Aqui eu posso imaginar o seguinte, estou falando agora em resgate espiritual, ou seja, redenção, evolução do ser, redenção, tá bom? Salvação do espírito, por assim falar. Aqui esse resgate, se eu olhar ao pé da letra, eu vou entender como o resgate que Maria fez. Ou seja, ela cumpriu a lei e fez o resgate, pagou lá os 2 ciclos que ela tinha que pagar, tá bom? Mas, se eu for avançar um pouquinho mais aqui, e para quem já está estudando Pastorino há algum tempo, eu já vou fazer um entendimento muito profundo aqui. Que, na verdade, todo o Espírito, ou seja, toda a centelha divina, que é a nossa essência, como diz Pastorino, que é a nossa individualidade, nós estudamos sobre a tríade superior, ela tem o quê? Um primogênito, que é o Espírito, que é o seu Filho. Estando você ainda trasladando no reino animal ou já no reino hominal, você tem um filho único, que é o seu ser, que é o seu espírito que atravessa o processo da evolução. Esse filho é primogênito. Todos nós, como filhos de Deus, somos essência divina, somos centelhas divinas. E nessa parte nós temos a nossa essência e nossa semelhança com o Pai. Como o Pai, ele, então, tem toda a criação, que é o seu filho primogênito, filho primogênito do Pai não é Jesus, é toda a criação. Ela é colocada de forma coletiva, ela é colocada, de forma singular, mas na verdade ela é uma coletividade de vidas. E nós, como filhos de Deus, também imitamos ao Pai, temos a nossa criação, que é o nosso Espírito. Esse primogênito, esse sim nós consagramos ao Pai. Esse sim nós vamos trabalhar pela sua evolução. Esse sim nós vamos trabalhar para que ele evolua até o ponto da individualidade. Por isso nós o consagramos ao Pai. Entramos agora na via esotérica e a coisa toma um conhecimento totalmente diferente da coisa. Como eu falei, no Velho Testamento também tem profundidades fabulosas. Por isso que esse primogênito é virginal. Ou seja, ele nasce diretamente do Espírito. Em outras palavras, é o nosso ser evoluindo. É o nosso ser adiantando-se. Então vamos adiante. Os que dele... E aí quando fala, só lembrando a questão de animal imundo aqui, quer dizer o seguinte, o animal ainda apegado às coisas da matéria, que vive do pó da terra, que vive ainda unicamente das coisas do fenômeno, ainda não chegou no reino intelectual. Então ele também vai passar pelo processo, digamos assim, de desimundação, ou seja, ele vai avançar para a intelectualidade, vai subir o nível dele, vai chegar no reino nominal também. Porque a vida é assim, ela vai do átomo ao arcanjo. E aí a gente pode unir o ensinamento do Espiritismo de forma perfeita, de forma clara, lá com o Velho Testamento. Eu sempre falo, o espiritualista, ele não cria conflitos, discussões, polêmicas. Ele assimila e ele faz o link, ele estuda tudo profundamente. E ele consegue linkar Velho Testamento com o Novo Testamento, com o Espiritismo, com tudo que você imaginar, de forma harmônica. É isso que nós precisamos aprender, porque aí nós vamos desanuviando, desfazendo, derrubando os atavismos, os estresses religiosos que nós viemos criando durante tantas encarnações religiosas. E aí vem Pastorino nos dar um material, um subsídio maravilhoso para que a gente possa continuar nesse nosso desiderato. E aí continua. Agora lá no versículo 16 dos Números, né? Os que dele se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Então o Pastorino aqui está
trazendo, quer dizer, o número está trazendo aqui mais um detalhe com relação a esse resgate interessante. O interessante é que 5 ciclos é uma coisa muito legal, porque eu posso cortar os 5 ciclos da seguinte forma: 3 ciclos de um lado, 2 ciclos do outro. Então, 3 ciclos de um lado eu tenho o quê? Eu tenho a individualidade, que é a centelha divina, que é o corpo mental e que é o espírito. Isso forma a individualidade do ser, espírito com E maiúsculo, não espírito com E minúsculo. Tá? E os 2 outros ciclos eu tenho o quê? Eu tenho a dualidade, que é onde a centelha divina, que é a individualidade, lança o quaternário inferior na sua evolução, que é no mundo da dualidade. Interessante que até nessa questão numérica aqui a gente está vendo uma revelação interessantíssima desse exercício de elevação. E aí é necessário que o espírito, e se eu pegar 25, somar 2 mais 0, eu tenho o número 2, que continua sendo a dualidade, ou o 0 também significa o plano da espiritualização e fluidificação do planeta também. Eu tenho o quê? A necessidade de que esse processo onde a individualidade lança um ser na dualidade para sua evolução, é necessário que esse ser então se santifique e penetre o ambiente do santuário. Então parece que eu estou falando numa lei material aqui apenas para gerar recurso lá para o Templo de Jerusalém, mas não. Por isso que Jesus falou, nós vamos entender as Escrituras cada vez de formas mais maravilhosas e mais impressionantes. E que vai se coadunar direitinho com a boa nova do Pai, não vai ficar uma vírgula faltando. Então vamos adiante. Segundo a citação feita por Lucas, de Êxodo 13, 2 e 12, Lucas cita, mas não fala, não menciona o capítulo nem o versículo de Êxodo, ele cita, né? Onde se lê textualmente: todo macho que abrir a vulva será chamado santo para o Senhor. Você vê que agora Pastorino já traz a tradução de forma diferente, e lá na tradução que eu peguei lá na online, eu fiz de propósito pegar uma tradução diferente para que a gente veja essas diferenciações. Está lá, né? Todo macho que abrir a madre, ou seja, que ser o primeiro a nascer, então abriu a maternidade, por assim dizer, né? Então todo esse macho que abrir a vulva será chamado santo para o Senhor. Há uma declaração bastante clara de que o nascimento de Jesus foi normal, não havendo a virgindade durante nem depois do parto, como desejam alguns. Olha o que o pastorinho está falando, está chamando a atenção para uma coisa. O nascimento de Jesus foi normal. Nasceu mesmo pelo processo fisiológico, de acordo com o pastorino. De acordo com o que Pastorino coloca aqui, não havia virgindade nem depois, nem durante o parto. Então, isso pode gerar algumas complicações aqui, alguns pensamentos, algumas ideias, mas Pastorino está chamando a atenção para um fato muito interessante. Que o nascimento do Cristo é virginal. Significa o seguinte: vem do alto, vem do Espírito. Então é virginal, vem da centelha divina. Nunca adentrou. Não foi um nascimento de homem e de mulher que atravessam o processo da evolução nos planos do quaternário. Então Lucas está dizendo que o parto em si, material, fisiológico, foi normal. Não houve problema com relação a isso. Mas a virgindade, ela veio do alto. Essa virgindade significa o nascimento virginal do nosso Cristo interno que nasce de dentro. E ele não vem da ligação de matéria, de óvulo com esperma, ele vem do Espírito, por assim dizer, Espírito Santo, ou Espírito purificado, ou a nossa centelha divina, que vai fazer nascer o nosso Cristo interno dentro de nós. Aí continua: se realmente os fatos tivessem sido anormais, estaria a mãe de Jesus dispensada da lei. Quer dizer, se Jesus tivesse aparecido, materializado, fora de Maria, sem ter que passar pelo processo normal do parto, então ela estaria dispensada do processo da lei. No entanto, ela segue todo o procedimento. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Para a sua purificação, Maria deveria oferecer também um sacrifício, está lá no Levítico, tá? 12:8, que consistia em um casal de rolinhas ou de 2 pombos, ou seja, pombos jovens, chamados borrachas. Então, é assim. E por que se oferecia, né, esses 2 casalzinhos? Porque essa oferta, diz Pastorino, era uma concessão aos pobres para substituir o cordeiro, prescrito aos que tinham posses para comprar. Então, você era rico e você teve um primogênito macho,
Então, ao invés de você oferecer 2 pombinhas, você é rico, né? Você oferecia um cordeiro logo. Então era um sacrifício. Agora, no caso do pobre, 2 pombinhas, 2 rolinhas, né? Que era uma coisa mais simples, era até capturada lá, e o bichinho, tadinho, ele ia ser sacrificado nessa oferta lá no templo de Jerusalém. São coisas da fé, da religião. Não estamos aqui para criticar nem nada. É importante que se entenda também que existem outros processos profundos por trás disso, que mais à frente a gente vai falar sobre isso também. Mas eu lembro, teve um filme muito legal que falava da vida de Jesus. E tinha um momento lá nesse filme, esqueci o nome desse filme, às vezes ele me vem à memória. E tem um momento que Herodes, ele precisava desfazer os pecados dele. E aí, então resolveram, Herodes era muito rico, né? Então vamos sacrificar um boi. Porque o Herodes tinha bastante dinheiro, então não precisava nem ser um cordeiro, muito menos 2 pombinhas. Então Herodes sacrificava um boi. Então mandou um sacerdote lá, mandou Herodes sacrificar um boi. E aí na hora de sacrificar o boi, o sacerdote mandou o Herodes passar os pecados dele para o boi. O boi ia ser o bode expiatório. Aí o que acontece? Aí o Herodes segurou no chifre do boi e encostou a cabeça dele na cabeça do boizinho, antes do boizinho ser sacrificado. Coitadinho do boi, né? Ia ser sacrificado e até tinha que aguentar os pecados de Herodes. Colocando a coisa dessa forma engraçada, mas a grande verdade é que a parte animal, ou seja, ela é sacrificada, a nossa parte animal, ela é sacrificada em detrimento da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. Por isso que é o sacrifício do animal, ou seja, a transformação do animal em espírito. Sacrificar as coisas da animalidade significa o quê? Significa fazer o espírito vencer sobre a matéria, num processo de transmutação. Então, não que eu vá pegar um boi, uma pombinha e matar, não é assim. O sacrifício é um processo da evolução, do crescimento, da sua mudança biológica. Interessante que até Herodes fazia essa coisa de outra forma, mas fazia. Eu fico com pena daquele boi lá, tadinho. Mas vamos em frente. Então vamos começar a interpretação do espírito para a gente. Após o corte em redor, a circuncisão, que nós já vimos, ou seja, a circuncisão, após o momento em que o espírito, então, começa a fazer com que ele seja soberano sobre a matéria, ele cortou o quê? Com as imposições da matéria, embora continue vivendo no plano material, vai dizer assim, há necessidade na purificação de uma limpeza, em que o iniciante se livra de todas as impurezas do seu passado milenar, de todos os fluidos pesados que lhe ficaram aderidos à aura durante as vidas anteriores. Então, olha só, Pasolini agora entrou na reencarnação, entrou no patrimônio reencarnatório, foi lá na questão do karma e vai dizer agora o seguinte, olha, quando o espírito chega a um nível em que ele já entendeu as coisas do espírito, já começa a fazer nascer o Cristo interno dentro de si, por entendimento, isso não quer dizer que ele está desligado do seu patrimônio reencarnatório. Provavelmente, ele ainda traz no seu subconsciente algumas cristalizações que agora precisam ser fluidificadas. O que significa ser fluidificadas? Elas precisam ser maleáveis, se tornar maleáveis, a fim de serem o quê? Purificadas. Aí o espírito, que já entrou no processo do nascimento do Cristo interno, ou seja, que já compreendeu o quanto ele precisa evoluir, buscar o seu Cristo interno e passar a agir sobre a lei do Evangelho, ele agora vai começar a fazer a sua purificação conscientemente. Então ele vai começar a se livrar, ou seja, desfazer as impurezas do seu passado milenar, mas agora com o estatuto, com a imposição do espírito, da vontade do espírito, conscientemente, de uma forma inteligente na sua trajetória. Então tudo aquilo que foi aderido à sua áurea agora começa de fato a se desmantelar, começa de fato a se desmaterializar, começa de fato a transformar a treva em luz, agora num processo mais inteligente. Então é um processo no qual o espírito dá um passo adiante muito importante. Então veja que a gente vem falando do nascimento de Jesus, nós pegamos lá de Isabel e Zacarias no início do Evangelho até chegar a Jesus aqui nesse ponto, e nós estamos ainda falando sobre os processos daquele ser que
já conseguiu manifestar o Cristo, como é o caso de um Francisco de Assis, como é o caso de uma Madre Teresa de Calcutá, ou seja, de espíritos que se dedicam ao bem de forma maravilhosa. E, evidentemente, a gente está vendo esse processo que vai acontecer conosco um pouco adiante, mais à frente na nossa evolução. Daqui a pouco a gente vai ver o homem comum no trabalho do Evangelho, né? Bom, é então que a nova personalidade recém-nascida poderá ser presenteada ao Senhor e a Ele consagrada como primogênito da individualidade. Nós havíamos falado sobre aquela questão de que o primogênito da individualidade é o quê? É, na verdade, esse recém-nascido, esse homem novo, esse homem modificado. Ele, então, deve e pode ser consagrado totalmente às coisas do Espírito. O que não significa que ele vai deixar de trabalhar, lutar pela sobrevivência, nada, mas o seu ser, a sua vibração, a sua verdade interna, toda a sua trajetória já é dedicada à criação de bem-estar espiritual no plano no qual ele se encontra. Então esse ser, ó, não estou falando de rato de igreja, nem de rato de centro espírita, não. Estou falando da vibração desse ser, da forma com que ele se apresenta e da forma com que ele conduz a sua vida, as suas atividades, e tantos quantos conseguem apenas por aproximação dele sentirem um amplexo espiritual que lhes dá vontade também de se converter às coisas do Espírito. Então, quando eu me aproximo de um ser muito espiritualizado, a vontade que eu tenho é de me converter às coisas do Espírito. Muitas vezes a gente vai assistir uma palestra do Divaldo. Então, eu estou falando aqui do Divaldo Franco. E quando a gente sai da palestra, a gente sai tão modificado, com vontade de botar tudo aquilo que ele falou em prática. Mas como a gente ainda não conseguiu fazer essa transmutação profunda, o que acontece? Passa um mês, 2 meses, a gente começa a esquecer daquela palestra que a gente assistiu. Mas naquele momento a gente sente essa força. Ou seja, a gente sente essa vibração, essa capacidade que está dentro da gente. Imagina uma aproximação com Cristo, imagina uma aproximação com o Chico Xavier. Tantos quantos tiveram na presença do Chico Xavier e sentiram esse mesmo amplexo. Né? Aí continua Pastorino. Realmente, tendo vivido milhares ou milhões de vidas em veículos materiais, a individualidade está carregada de fluidos materiais densos, gestando como que o feto do futuro, o filho do homem. Então, realmente, a gente está há muitas encarnações, a nossa individualidade, projetando o nosso espírito em encarnações há milênios, há muitas vidas. Milhares de vidas, talvez, no nosso processo evolutivo. E quando fala milhares de vidas, não é vidas humanas. A gente vem ler desde lá de o átomo, atravessando vários processos em 4,5 bilhões de anos aqui no planeta Terra. Então é natural que a individualidade tenha, de alguma forma, ela sente esses agregados, esses fluidos dessas encarnações ainda, que precisam ser modificados. Então ficam alguns fluidos que precisam ser transformados. E quem vai fazer isso é a individualidade. Por isso que é importante buscar a reforma íntima, por isso que é importante buscar a manifestação do Cristo interno, por isso que é importante se dedicar ao bem, por isso que é importante o estudo, importante a caridade, tudo isso que vai nos auxiliar na manifestação da nossa individualidade. E ao obter o nascimento do filho, consegue fazer vir à luz o seu primogênito e deve consagrá-lo a Deus como nazireu. Quer dizer o seguinte: quando eu consigo fazer nascer o homem novo, eu consagro esse homem novo a Deus. Ou seja, esse é o meu primogênito. Agora eu estou trazendo o ensinamento um pouquinho para um nível mais baixo, para um nível da prática do dia a dia. E aí, como nazireu, vamos ver se... Né? Daí em diante será chamado santo, ou seja, purificado, dedicado a Deus. Purificado quer dizer o espírito está em processo de purificação. Já nesse nível da individualidade, não estou falando dos nossos processos normais de purificação do dia a dia. E aí, relembrando o nazireu, eu peguei aqui mesmo em Pastorino, nós já vimos o que significa o nazirato, o nazireu, né? Ou seja, na dedicação a Deus, ou seja, o nazirato, para que se realize o que é predito por todos os conhecedores, será chamado nazoreu ou nazireu, ou seja, homem consagrado a Deus, de corpo e alma, vivendo no mundo em prol do mundo, mas sem ligar-se ao mundo. Está lá em Sabedoria do Evangelho, volume 1, aqui nesse livro que nós estamos estudando, nesse volume, na página 91, no regresso do Egito, lá em Mateus, que daqui a pouco vai chegar, a gente vai chegar nesse estudo também, tá? Por isso que era Jesus de Nazaré, por isso que era Maria de Nazaré. Nazaré da cidade não, do estado de dedicação ao Pai, de nazireu, de nazirato, já previsto lá no Velho Testamento. E aí continua. Essa apresentação, agora falando na apresentação do primogênito,
é acompanhada de uma oferta simbólica, um cordeiro ou, para os pobres, um casal de pombinhos de rolas, né? Ou de rolas, né? Aquelas rolinhas, aqueles passarinhos pequenininhos. Demonstra que aquele que obtém a graça do encontro deverá oferecer a Deus em sacrifício a parte animal do homem, seus corpos da personalidade como sacrifício ao espírito. É isso. Claro. Na verdade, eu uso o meu quaternário inferior como um sacrifício para a evolução do meu espírito. Eu sacrifico o meu quaternário inferior quando eu adentro uma encarnação, quando eu enfrento as vicissitudes da vida e principalmente quando eu faço isso guiado pelo Evangelho do amor do Cristo. Então, meu quaternário inferior, como uma vela que é totalmente desgastada, mas que gera luz, para que o espírito possa se sobressair livre. Então, esse sacrifício da parte animal significa isso. Significa o quê? Utilizar em doação, em holocausto, toda a minha vida, toda a minha trajetória, na encarnação que eu tiver, para a evolução do meu espírito e das criaturas que estão ao meu redor. É esse Nazirato. É esse simbolismo desse sacrifício. Não é pegando animal por aí e cortando a cabeça dele, pombinha, nada disso. Não é assim esse sacrifício. O holocausto tem um outro significado. Uma vez purificados os veículos físicos, ou seja, material, etérico, astral e intelecto, são os veículos inferiores que nós estamos falando, ou seja, o material, o etérico, astral e intelectual, são eles apresentados ao templo interno, como oferenda agradável a Deus. Então, eu posso apresentar ao meu templo, ao meu santuário, ao meu Cristo interno, a minha vida, o meu ser, que agora está totalmente dedicado ao Pai, dedicado às coisas do Espírito. E não importa as minhas atividades, mas eu já dedico a minha vibração de ser ao meu Pai. Pois não se conceberia que o novo ser, o homem novo, desprezasse e abandonasse esses veículos que o serviram durante milênios, sem contas. Claro que não. Aliás, Paulo de Tarso vai falar que esses veículos inferiores vão ser reabsorvidos pela individualidade na forma do espírito, na grande equação da substância que nós estudamos lá em Pietro Baldi. Terminada a tarefa deles, de ajuda à evolução do espírito, nada mais justo que eles sejam oferecidos a Deus e consagrados como recompensa pelo bem que prestaram. Então, uma vez que esses veículos terminaram a tarefa deles, eles vão ser reabsorvidos pelo nosso Cristo interno, na forma de espírito. A gente viu isso como nós falamos em outros estudos. Daí por diante, só o espírito vale. E a criatura espiritualizada passará a viver no corpo, mas não para o corpo. Viverá no corpo como em um hotel ou em um barraco temporário. Então, esse nosso corpo físico é um hotel, tá bom? Estamos aqui de passagem. Já dizia Cícero, de Senectude, lá no 23º84, lá no Patronato. Saio dessa vida como de uma hospedaria, e não como de minha casa. Saio dessa vida como uma hospedaria e não como de minha casa, porque a natureza nos dá um abrigo de passagem e não um domicílio. Olha que interessante. Então eu saio dessa vida material como eu saio de um hotel, como eu saio de uma hospedaria, não como da minha casa verdadeira. Aqui é um abrigo de passagem. E Paulo vai dizer, enquanto estamos nessa tenda de viagem, gememos aflitos. Quer dizer, enquanto a gente está ligado à questão da reencarnação, isso está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5:4, nós estamos nessa tenda de viagem e a gente ainda geme aflito. Porque a gente ainda não entendeu a verdade, ainda não se libertou espiritualmente. Então qualquer coisinha nos abala. E Pedro vai dizer, o apóstolo, é justo, enquanto estou nessa tenda de viagem, despertar-vos com recordações. Então é interessante que agora Pedro está falando o seguinte, o espírito, conforme ele vai evoluindo, ainda que ele esteja numa tenda de viagem, ele vai se lembrando das encarnações passadas. Porque aí ele já está numa condição na qual a lembrança das encarnações passadas já não geram nele nenhum tipo de perturbação. Já não gera nele nenhum tipo de perturbação. Ele já consegue lidar com isso, já é um espírito mais elevado. Então, conforme ele vai evoluindo, ele vai lidando com o passado de forma inteligente. Aí vem um espírito como Cristo, como um Chico Xavier, como um Francisco de Assis, que de repente ele começa a despertar a memória espiritual dele e aí ele se manifesta toda aquela espiritualidade, toda aquela mediunidade. E isso não vai gerar para ele nenhuma perturbação, não vai gerar para ele nenhum transtorno mental, nem nada.
Essa hospedaria, ou seja, o veículo animal, é ofertado a Deus, continuando o homem novo a tratá-la bem e com gratidão. Olha, o homem novo. O ser espiritualizado trata a sua hospedaria, a sua vida, com gratidão, embora esteja vivendo no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito. Eu sempre digo, a gente fala muito em desapego, não liga para as coisas da matéria, né? A gente deve cuidar também das coisas da matéria, mas os apegos começam quando a gente entra em discussão, em brigas por causa da matéria. O que nós precisamos aprender é a reconstruir as coisas que forem desgastadas, quebradas ou transmutá-las. Mas sem conflitos. Agora não é porque é só matéria, eu vou sair quebrando, vou sair destruindo, vou sair desprezando. Não é isso. Isso é falta de espiritualidade. A gente precisa mudar a coisa. Saber que é um empréstimo divino que nós vamos ter que dar conta disso e depois devolver. Devolver à terra, devolver ao plano, devolver aos recursos da vida para que sejam continuados e bem aproveitados. Eu tive alguns momentos em que me falaram, Vânia, isso é matéria, por que você se preocupou com isso? Tem que se preocupar com o ser. Eu falo, mas a melhor forma de se preocupar com o ser é também cuidar bem das coisas da matéria. Então, porque você tem alguma coisa sua, eu quebro e depois eu jogo na sua cara que isso é matéria? Se eu não cuido bem das suas coisas que estão sobre a minha responsabilidade, se eu não cuido bem da matéria que é de Deus e está sobre a minha responsabilidade, eu estou dizendo que eu sou desapegado? Eu não cuido da criatura. Eu não cuido do esforço dela. Por isso que a vida é de construção. A vida é de elaboração. A gente tem que reentender bem a questão do apego. Então o espiritualista cuida sim das coisas dele bem. Sabendo que vai ter que devolvê-las. Sabendo que não pertence a ele. Por isso que ele cuida bem. É assim que a coisa funciona. Eu quero voltar aqui na questão do Becor. Rapidamente. Nós falamos que o Becor é o primogênito. E lá no Levítico está dizendo assim, fala aos filhos de Israel, quero voltar aqui para um outro entendimento nosso aqui, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Então quer dizer o seguinte, veja bem que coisa interessante, quer dizer que, o que significa nesse caso mulher aqui agora? Não é sexo feminino nem masculino, por favor, vamos entender, quando a nossa parte material concebe materialmente, não estou falando de filho, concebe uma ideia, concebe um processo material, concebe uma ideia equivocada, que é contraposta à questão do espírito, ou tem a ver apenas com as nossas ansiedades fisiológicas, que não há, por exemplo, digamos assim, a questão espiritual por trás. Então, é necessário que acontece então que nós estaremos então mergulhados na matéria, ou seja, digamos assim, no pó da terra, apegados à matéria. Então há um processo de separação da enfermidade, é um processo de aprender a não conceber mais ideias negativas a respeito de nós mesmos. Então eu usei o quê? Eu usei a dualidade, que é o feminino, para construir mais dualidade e não unidade. Olha, não estamos falando de homem, não estamos falando de mulher, porque nós temos sexos infinitos, todos nós. Tá bom? Vamos entender isso. Aí continua o Levítico aqui. E no dia 8º você circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Quer dizer, quando chega no infinito, o 8, cumprida todo o processo evolutivo nos 7 ciclos iniciáticos do ser, que isso vai acontecer nas encarnações, vai acontecer assim, vai chegar um momento que vai ter condições já de fazer o corte com as coisas materiais. Eu estou vendo também o processo de evolução do ser aqui também. E continua, depois ficará ela 33 dias no sangue de sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Então quer dizer o seguinte, além disso, o ser ainda vai passar pelo deserto e fazer com que a vontade do seu espírito sobressaia sobre a matéria, ou seja, 33, um ciclo completo, um número muito grande. Ou seja, o ser ainda vai fazer com que o seu quaternário inferior prove para si mesmo que ele já consegue vencer as coisas da matéria sobre as induções do seu espírito elevado. Aí continua. Mas se der à luz a uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Então quer dizer, se ela ainda, digamos assim, ela ainda continua apegada às coisas da matéria,
ainda não consegue conceber as coisas do espírito, e aqui no caso, representado aqui pela menina, veja bem, eu tenho que falar toda hora isso aqui, não estamos falando de homem e mulher, não é briga de homem com mulher, pelo amor de Deus. É o significado profundo da coisa, tá? Certo? Porque isso tudo é importante, ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém aqui, tá? Então, o tempo de, digamos assim, há mais necessidade de mais reencarnação, há mais necessidade de mais eventos de purificação, por assim dizer. Agora, muito importante que a gente entenda que aqui, o Levítico, quando ele traz como uma lei material, mas Moisés sabia o que estava escrevendo, ele sabia que no futuro a coisa seria interpretada de outra forma. Tá bom? E lá em Êxodo, santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre o filho de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então quer dizer o seguinte, significa que nesse processo da evolução, do crescimento, quando eu passo a conceber ideias espiritualistas, quando eu passo a conceber o amor, quando eu passo a conceber a verdade, quando eu passo a conceber a sabedoria que vem do Evangelho do amor do Cristo, então eu estou concebendo o homem novo. Então esse primogênito, virginal, que nasce dentro do meu ser, é consagrado ao Pai, pertence ao Pai, pertence a Deus. Então esse é um caminho que nós estamos vendo, que o Evangelho vai nos apresentar. Separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Quer dizer, o homem, o filho do homem, o espírito filho do homem, esse sim, digamos assim, é dedicado ao Senhor. Em outra instância, é o nosso espírito em evolução, que precisa passar a ser dedicado ao Pai e não mais dualizado. Então o pastor está nos dando aqui, está nos trazendo aqui um recado muito interessante nesse estudo fabuloso que vai falar sobre a apresentação do templo, que é o nosso esforço de apresentarmos a nossa grande capela espiritual que encontra-se no âmago do nosso ser. E assim nós terminamos o estudo de hoje. Muita paz